A arte-terapia é uma forma de psicoterapia onde o principal instrumento terapêutico é o contato entre o terapeuta e o paciente, mas por meio de uma linguagem não verbal. E o foco do tratamento é o processo criativo e a parte saudável da personalidade do paciente. É uma psicoterapia. Diferente da terapia ocupacional, o foco é no tratamento psicológico e não no trabalho em si. O que se avalia é o desenvolvimento da pessoa e o processo terapêutico na mudança do ser humano e não na mudança no desenvolvimento do trabalho. A gente pode trabalhar com vários tipos de materiais, porque o mais importante não é o material, mas o processo criativo, né? Então, dentro da arte-terapia, a gente pode trabalhar com materiais bem simples de artes plásticas, lápis, papel, tinta. A gente também trabalha com o corpo, muitas vezes, com expressão corporal, com mímica. Muitos arteterapeutas trabalham com recursos musicais, então, com a musicoterapia que a gente chama musicoterapia passiva, que a gente trabalha o significado da música e como é que essa música se relaciona com as vivências pessoais do arteterapeuta. Então, na verdade, o mais importante é a formação do terapeuta do que os materiais que ele vai utilizar. Esses materiais tem muito a ver com o meio do paciente, né? Então, se a gente vai levar materiais caros para trabalhar com pessoas que às vezes não vão ter acesso a esse tipo de material, isso, ao invés de ser uma coisa positiva, passa a ser uma coisa negativa. Então, depende. O mais importante é ter um terapeuta que consiga dar um sentido diferente para aquele tipo de material que é acessível à pessoa no dia a dia dela. A arte-terapia é um instrumento terapêutico que não tem nenhuma contraindicação e, muito pelo contrário, tem várias vantagens em relação a outras formas de psicoterapia e a alguns tratamentos, né? Vantagens da arte-terapia. É um tratamento que pode ser feito em grupo, mesmo que o grupo seja bastante heterogêneo. Então, a gente consegue trabalhar com pessoas, às vezes, que vêm de meios sociais bastante diferentes, porque cada um consegue desenvolver o seu processo estando no grupo, né? A gente consegue trabalhar com pessoas de nacionalidades diferentes, porque é uma abordagem culturalmente sensível. Tem uma função catártica que é bastante importante, que é aquela sensação de relaxamento que a pessoa tem após a terapia. Então, não é uma terapia pesada, onde a pessoa sofre, chora. A gente pode trabalhar com crianças, pode trabalhar com idosos, com pacientes bastante graves, mas também, às vezes, com pacientes que fizeram muito tempo de análise, psicanálise e estão eruditos sobre si mesmo, mas pouco mudaram. Então, é uma vantagem também da arte-terapia. E é uma possibilidade terapêutica que permite que a gente trabalhe inclusão social e reabilitação psicossocial também. Um aspecto importante da arte-terapia que eu vejo como uma vantagem da arte-terapia é que a gente não trabalha com diagnósticos, mas a gente trabalha com indivíduos. Então, a gente pode pensar, como é que eu trabalho com um esquizofrênico, como é que eu trabalho com um bipolar ou com uma pessoa que tem um transtorno alimentar. Na verdade, a gente trabalha com o processo criativo de cada ser humano. Então, numa pesquisa que a gente desenvolveu lá no Instituto, o que a gente verificou é que a gente não tem uma produção típica de nenhum tipo de doença. O que a gente tem é uma produção de um ser humano. Então, isso quer dizer que a gente consegue, numa linha do tempo, diferenciar o trabalho da Maria, da Joana, da fulana, mas a gente não consegue dizer, esse é o trabalho da depressão ou esse é o trabalho da esquizofrenia. É claro que quando a pessoa está gravemente doente, ela não consegue produzir na maioria das vezes, né? E a gente, como arte-terapeuta, vai trabalhar o processo criativo mesmo nessas situações. Então, isso pode ser possível. Dessa forma, a gente pode trabalhar com a arte-terapia como um instrumento terapêutico de tratamento,
A gente também trabalha no processo de reabilitação psicossocial, principalmente porque a arte é uma ponte entre esse indivíduo, às vezes isolado pela doença, e a sociedade. A gente trabalha a exposição dentro do processo terapêutico, então muitas vezes com a arte-terapia a gente muda a visão que a sociedade possa ter de um determinado doente ou de uma determinada situação. E um outro aspecto bastante interessante é a arte-terapia como prevenção de doenças e promoção de saúde. A arte em si, ela tem um valor terapêutico, né? Mas com as técnicas da arte-terapia, se a gente trabalha com populações vulneráveis, o que a gente tem visto é que a gente diminui bastante a taxa de transtorno mental nessas populações. Na área de promoção de saúde mental, a gente pode pensar na arte-terapia como uma espécie de dieta do bem-estar. A arte trabalha muitas funções cognitivas e através desse instrumento a gente consegue reforçar recursos psicológicos dentro de algumas situações onde a pessoa pode estar mais estressada, e aí essa pessoa teria mais recursos pessoais para responder em situação de estresse do que alguém que não fizesse esse tipo de terapia ou que não tivesse uma vivência artística. Historicamente, a arte tem sido mais ligada às correntes antipsiquiatria, como se o tratamento para doença mental diminuísse a criatividade ou prejudicasse o processo criativo das pessoas. Então, a arte estaria em oposição ao tratamento, e o que a gente vê mais recentemente nas pesquisas é que o tratamento, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele melhora esse processo de criação do próprio artista, né? Que se está muito deprimido ou se está completamente psicótico, às vezes não consegue minimamente se organizar para produzir. Então eu coloquei esse título porque arte não se opõe à ciência, nesse ponto complementa a ciência, né? E faz com que o profissional tenha acesso a um lado que não é material daquele ser, né? Amplia o olhar do profissional para esse sujeito.